Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Todos encontraram, né? Josué capítulo 3, versículo 5. Diz assim então esse texto, apenas um versículo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Outra versão vai dizer: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu quero pensar nesse texto, meus irmãos, em busca das maravilhas de Deus. Algum tempo atrás teve uma votação sobre algumas maravilhas do mundo. Entre elas estava o Cristo, na imagem do Rio de Janeiro, do turismo, e outros lugares que foram selecionados, pré-selecionados como lugares maravilhosos, lugares lindos, coisas de destaque no mundo. Quando nós pensamos em maravilhas, nós pensamos em muitas coisas que podem ser maravilhosas. Às vezes nós pensamos em uma viagem, nós pensamos um emprego ou um investimento rentável e seguro, de certa forma. Mas aqui a Bíblia não está falando dessas maravilhas, está falando de uma maravilha que só pode ser contemplada em Deus, ser vista em Deus. E quando nós pensamos na nossa vida em um relacionamento com Deus, um relacionamento esse que é uma necessidade do ser humano, mesmo aqueles que não têm, mas é uma necessidade de cada pessoa, nós vamos nos deparar com alguns movimentos na Bíblia, desde a antiguidade, alguns movimentos que levaram a algo novo. E esse algo novo foi denominado, tem sido denominado como uma obra de avivamento, de avivar algo que está adormecido, está esquecido. Uma outra palavra também usada para isso é o despertamento. Pessoas que se despertaram, estavam lá adormecidas, presas em alguns conceitos, ideias, mas em algum momento da sua vida elas romperam aquelas barreiras, romperam aquele momento talvez de ociosidade, diante de algumas circunstâncias das suas próprias vidas, de inatividade, no momento da sua vida, no seu relacionamento até com a sua própria vida, ou com Deus, ou com as pessoas, ou com o propósito de vida. E por isso nós vemos esses movimentos denominados no meio teológico e cristão como movimentos de despertamento, movimento de avivamento, que são palavras dadas a grandes feitos de Deus na história através de pessoas. Mas outras coisas, ou um fato que antecederam todos esses movimentos, quer seja algo pessoal de cada um, e Deus, algo individual, pessoal individual, quer seja como povo, algo que levou o povo a
tomar decisões, ter atitudes que ficaram marcadas na história. Esses momentos do povo de Deus, eles ocorreram na história, sempre precedido de um momento de confronto da pessoa e Deus, do relacionamento dessas pessoas e Deus, confronto que as pessoas tiveram que assumir a sua postura, tiveram que assumir a sua vida, tiveram que assumir as suas fragilidades, tiveram que assumir os seus erros, e através dos tempos da Escritura Sagrada, nós vamos ver vários momentos desses, que Deus ordena para o povo, que analise a si próprio, observe a sua vida, passe um pente fino aí nesse exército, antes que vocês possam experimentar um novo momento na vida, uma nova conquista nas suas vidas, porque normalmente as conquistas têm um preço. Tudo tem um preço na vida. E Josué, quando Deus ordena ao povo, e eles estavam próximos de uma conquista que era, na verdade, uma promessa de Deus, de milhares de anos atrás, que era a conquista da terra prometida. Eles haviam saído de uma situação de escravidão lá no Egito. Josué e Caleb foram os únicos que permaneceram de toda aquela multidão. Depois de 40 anos, agora eles estão próximos, estão de frente da terra prometida, de frente, diante da promessa que Deus tinha feito a Abraão há muitos anos atrás. E uma das coisas que Deus ordena para o povo, antes de alcançar as promessas de Deus, antes de apropriar, antes de tomar posse das promessas de Deus, é a santificação. E a palavra de Deus diz então, Josué ordenou ao povo, dizendo: santifique-se. Santificação. Então vocês estão próximos, há uma promessa de Deus, ela vai cumprir na vida de vocês, mas vocês precisam santificar para receber essas promessas de Deus. Oséias capítulo 10, versículo 12, diz assim, esse versículo: prepara os campos para a lavoura, semeie a justiça e colhe as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltar para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Então é importante, é imprescindível, é vital nós entendermos que Jesus, ele morreu, não foi somente para salvar, não foi somente para nos levar ao céu, mas um desses fatos que ocorreu com a morte e ressurreição de Jesus, que nos deu o direito, que nos deu o privilégio, e um desses é o privilégio dele habitar em nossas vidas. Aquele Deus que habitava em templos, que habitava em locais de difícil acesso para as pessoas, mas ele rompeu o véu, rompeu as barreiras e nos possibilitou um acesso direto a ele. Então, com o feito de Jesus, com a obra de Jesus, com o preço que Jesus pagou, ele nos deu o direito, concedeu-nos o privilégio de ser portador da glória de Deus, de ser portador da presença de Deus, de ser portador do Espírito Santo de Deus, mesmo aqui na terra. Mas talvez você e eu nós possamos pensar: como é que eu posso ter essa vitória e experimentar de tudo aquilo que a palavra diz? Na verdade, há alguns momentos na vida da gente que a gente olha ao nosso redor, a gente olha para os acontecimentos, a gente olha para a vida dos outros, olha para a família da gente e parece que essas coisas não são reais. E eu tenho tido isso aqui já há alguns dias, porque são coisas que minam a nossa fé, e uma das questões que tem roubado a fé e a esperança do coração das pessoas é a iniquidade. Até cada livro vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor desviará, a fé se apagará no coração até mesmo daqueles escolhidos de Deus, de pessoas que andaram com Deus, que creram em Deus um dia, mas chega um momento que estão em dúvida se realmente é verdade. Então nessa noite nós vamos
vamos identificar com a ajuda de Deus, da palavra de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo, alguns aspectos daquilo que a Bíblia chama de pecado. Algumas coisas que a Bíblia trata como pecado. Muitas vezes nós somos evasivos nas nossas confissões de pecado. Eu não sei se você já fez aquela oração assim: Deus, perdoe os meus pecados. Mas se alguém te perguntar, de qual pecado que você pediu perdão? Ah, dos meus pecados. Mas qual deles? Ah, dos meus pecados. Mas qual pecado? Ah, todo mundo é pecador. Mas você não lembra de nenhum? Não, agora eu não lembro. Mas Deus sabe para si. Ah, Deus sabe de tudo mesmo. Até porque você não sabe, Deus já está sabendo. Mas às vezes nós somos muitos evasivos. É os meus pecados que parece até que, se olhar, se a gente observar e chegar à constatação, parece que mesmo nós nem temos pecado. Outras vezes nós justificamos diante das circunstâncias. Ah, mas tem gente que erra mais do que eu, tem tanta gente em tal lugar que faz coisas piores do que eu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, especificamente para o Antigo Testamento, nós vemos então que todo esse processo de santificação, ele era precedido de arrependimento e de sacrifício. Então não há santificação sem arrependimento. Não há como apropriarmos das promessas de Deus sem o processo de santificação. E o problema é que isso exige sacrifício muitas vezes, e nós já estamos correndo disso. Talvez hoje, em nossos dias, você tenha ouvido que Deus não quer sacrifício, que Deus quer sim a obediência. E a Bíblia mesmo afirma isso, que Deus não está interessado no seu sacrifício, mas que Deus quer a obediência. Mas eu não sei se você já parou para pensar que a obediência exige sacrifício. E por isso, nós vamos olhar para a palavra de Deus, e não apenas nesse momento de sacrifício, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, um sacrifício contínuo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Que negócio é esse sacrifício santo, sacrifício agradável? Da onde que sacrifício é agradável? Não é agradável você, é agradável a Deus. Como nós, na maioria das vezes, estamos pensando no que é agradável a nós, então nós esquecemos de um sacrifício agradável a Deus. Então qualquer atitude que não é agradável a mim, não me interessa. Logo então, eu não vou ter como praticar ou experimentar ou praticar esse sacrifício agradável a Deus, porque ele é agradável a Deus, mas ele não é agradável a mim mesmo. E quando nós pensamos sobre isso, a nossa mente é muito ligeira, e nesses momentos nós somos tentados, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus ou por alguma pessoa. Então, nós somos confrontados, cada confronto, nós somos tentados a nos justificar. Aí a gente ouve uma palavra e a gente já tem uma justificativa. Bom, isso aí não serve para mim, isso é para outra pessoa. E nós vamos nos justificando de tal ponto que chega um momento que a gente fala: puxa vida, que pena que fulano não está aqui para ouvir isso hoje. A pessoa que precisava ouvir muito isso não veio. Mas isso não é para outra pessoa. Então, se você está aqui hoje, é porque é para você. Se eu estou aqui hoje, é para mim. Então, peça para que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e mostre aquilo que Deus quer que seja tratado na sua vida, para nós identificar algumas coisas que a Bíblia chama de pecado. Então vamos a ela. Então, quando a Bíblia fala de pecado, dos quais eu preciso santificar para ver as maravilhas de Deus, nós temos algumas maneiras, algumas áreas que ele se desenvolve na nossa vida. Primeiro, pecamos por pensamentos. Primeira coisa, a primeira área que ele se desenvolve, que nós precisamos santificar para ter as bênçãos de Deus, maravilhas de Deus na nossa vida,
é os nossos pensamentos. Então, de acordo com a palavra de Deus, o pecado começa no coração e na mente do ser humano. Olha o que diz Mateus 15:19: pois do coração saem os maus pensamentos. Do coração do outro também, mas do meu coração é dele que saem os maus pensamentos. Então, se é do coração que saem os maus pensamentos, até que seus pensamentos e atitudes estejam sacrificados, e é preciso nós sacrificá-lo, porque o pecado ele contamina rapidamente todo o nosso ser, todo o nosso organismo. Se nós não levarmos a cruz, que foi onde Jesus foi crucificado, crucificar juntamente com Cristo, nós não experimentaremos as maravilhas de Deus. Provérbios 23:7 diz: porque assim como imaginou em sua alma, assim ele o é. Então, como alguém já disse, você é grande parte daquilo que você pensa. A Bíblia vai dizer assim: como você pensa, você é. Ou pelo menos há grande probabilidade de você tornar-se, ou daquilo que você está pensando, ser realidade na sua vida. Olha só, algumas perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. De acordo com o que nós pensamos, né? O que você pensa dos outros, nem os outros pensam de você. De acordo com o que você pensa de você. Avaliando a sua vida, os seus pensamentos, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de pensar. Você tem certeza da sua salvação? Eu não sei. Como que alguém pode ter certeza da salvação? Bom, a Bíblia já explicou isso há muitos anos. Há muitos milhares de anos. Como que alguém pode ter certeza? Mas se você pensa, tem dúvida sobre isso, então pode ser que você não tenha certeza realmente de quem você é em Deus. Você tem desejado se relacionar com Deus? Cultivar um relacionamento com Deus? Eu cultivo assim, quando dá, mais ou menos, mas faz parte do nosso pensamento. Isso começa na nossa mente, no nosso desejo. O desejo sai do nosso coração, vai para a nossa mente. Outra pergunta: que tipos de pensamento tem ocupado a sua mente atualmente? O que tem ocupado a sua mente? Hoje, o que você ficou pensando hoje? Graças a Deus que eu não tenho telão aqui para ver todas as mentes e os pensamentos, né? Deus que vive, né? Porque quando a gente está na igreja, a gente só pensa em Deus, né? Glória a Deus. Quando a gente está na igreja, a gente só pensa em Deus. Se filmasse os pensamentos, a gente só ia ver o céu, os anjos, aquela escada, a gente diante de Deus, né? Que bom que isso fosse assim. Mas que tipo de pensamentos? Porque nós pensamos, pegamos por pensamentos. Então, quando nós estamos na igreja, nós pegamos também. Até quando nós estamos aqui, nós pegamos. Quando nós estamos cantando, nós pegamos também. Quando nós estamos ouvindo a palavra, nós pegamos também. Outra pergunta que eu quero fazer, que ajuda-nos a avaliar as nossas atitudes e pensamentos. Você tem tido pensamentos impuros ultimamente ou frequentemente? A pornografia faz parte dos seus pensamentos? É um tema que está atual na sua vida? São coisas que a gente preocupa muitas vezes o nosso pensamento. Porque para lá é só você, ninguém sabe o que você está pensando. Há uma frase que diz que nós não podemos impedir que os passarinhos sobrevoem as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Assim são os pensamentos. Tem pensamento que quando vê, meu Deus, que coisa terrível, eu estou lutando comigo mesmo, como que eu pude ter um pensamento desse? Então pensar coisas que nós não gostaríamos de pensar, às vezes nós nem evitamos, mas que aquilo povoe, que aquilo faça ninhos, que aquilo habite na nossa mente, no nosso coração, isso nós podemos evitar. Você se alegra, e vamos responder, cara,
a nós mesmos, então nós podemos ser honestos, você se alegra mais com assuntos concernentes ao seu trabalho, esporte, lazer, do que com pensamentos a respeito de Deus? O que te alegra mais conversar sobre o quê? Você gosta de conversar mais? Seu amor e adoração diminui quando as coisas não saem do seu jeito? Ah, eu não gostei. E eu me lembro de uma pessoa que era uma pessoa muito dinâmica e demonstrava um grande compromisso com Deus e desejo de ser uma bênção nas mãos de Deus. E um dia essa pessoa, ela tirou as férias de Deus e do convívio da comunhão cristã também. E aí as notícias correm, o voo, né? E aí diz, o que foi com essa pessoa? Diz, a pessoa está muito magoada. Mas por quê? O que aconteceu? A gente não lembra de não falar. Um dia ela estava na fila, e aí ela foi cortar a fila para pegar um pedaço de bolo, porque ela tinha que ir embora, porque o marido dela estava esperando, e alguém disse para ela que era feio cortar a fila, que ela tinha que ir lá para trás. E ela foi embora e nunca mais voltou. Sinceramente, o problema era o pedaço de bolo? Não. Porque senão depois a gente levava o bolo inteiro para a pessoa e estava tudo resolvido, né? Não custa tão caro. Então a questão não é o pedaço de bolo, é o coração, é como nós pensamos. Então são atitudes que, puxa, não vale nada, as pessoas não entendem, e às vezes nós queremos que os outros nos entendam. Se na verdade nós nem conseguimos entender a nós mesmos, nós queremos que os outros entendam. Nós queremos que as pessoas entendam os meus sentimentos, entendam o meu sofrimento, mas às vezes nem eu mesmo consigo entender. Mas são coisas que ocupam a nossa mente, são pensamentos que ocupam a nossa mente, e nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, porque nós pecamos, nós erramos. E é a partir dos nossos pensamentos que outras coisas criam forma, que nós concebemos outros erros. Título 15 diz: tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Eu me lembro de um homem que a esposa dele participava da comunhão cristã da igreja, e ele era muito ciumento. Então, de vez em quando ele brigava, discutia com a esposa, porque ele chegava em casa, não tinha chegado ainda, e às vezes proferiam palavras de ofensa, diziam coisas sobre a pessoa dela, o comportamento dela, né? Acusavam de adultério, de infidelidade conjugal. Na verdade, ele não confiava nela. Mas sabe por quê? É porque ele não era confiável. Então, ditado que os lobos conhecem o cheiro do outro. E as vacas malhadas procuram as suas camaradas. E muitas vezes nós vemos as pessoas e pensamos coisas a respeito dos outros, não como elas são, mas como nós somos. Então, se eu não sou fiel, então logo ninguém é fiel. Se eu sou infiel no meu relacionamento conjugal, então logo não existe ninguém que é fiel. E assim, sucessivamente, é o mundo que nós vivemos. Se eu sou infeliz, então esse negócio de felicidade não existe, é uma mentira. Porque na minha vida não é real, eu não sou feliz, então não existe felicidade. Isso é uma história que alguém contou. Pessoas inocentes acreditam nisso, mas não é verdade, porque eu fiz tudo que podia para ser feliz e eu não sou feliz, então logo não existe felicidade.
Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, que é agradável, que é de boa fama, que edifique, sejam essas coisas que ocupem o vosso pensamento. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. E tudo começa na nossa cabeça. Então, as primeiras coisas que a Bíblia chama de pecado, e nós precisamos pensar, a primeira área é os nossos pensamentos. Segundo, pecamos por palavras. Primeiro, nós pecamos em pensamentos. Segundo, por palavras. Então, Deus dá maior importância do que nós falamos. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens, e aqui homem e mulher, haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Vou ler de novo. Talvez você não leia esse texto na sua Bíblia, mas ele existe lá. Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5:18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então não são só palavras. Ah, não, estou só brincando. Ah, eu falei só por falar. E há um ditado que diz que nas brincadeiras nós dizemos as grandes verdades. Às vezes aquilo que gostaríamos de dizer, né, a gente acaba dizendo de uma outra forma, uma outra roupagem, uma outra característica. Então, algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar como estão as nossas palavras. Primeiro, você exagera quando conta alguma coisa só para aparecer? Sabe como chama isso? Mentira. Porque você dizer o que não é verdade, o que não é realidade, é mentira. Ah, eu estava jogando futebol, hoje eu fiz 5 gols, mas você fez 2. Mas parece que 5 fica assim mais goleado, né? Então, vai fazer diferença se fez 5, se fez 2? Não, vai fazer diferença. Apenas se você for um profissional lá, tiver cuidando da tiraria, tiver um emprego, mas não faz diferença. Mas o problema é que essas atitudes tornam-se hábito na vida das pessoas. E daqui a pouco nós começamos a agir dessa forma com as coisinhas do dia a dia. E quando nós falamos sobre as pessoas, falamos sobre os outros, nós começamos a exagerar. E o problema é quando nós começamos a acreditar nelas, fica pior ainda. Outro fato é que uma mentira leva a outra. Um mentiroso faz muita gente mentir. Se eu conto uma história, diz, não, foi o pastor que falou. Mas não é verdade. Não é pelo fato de ser pastor, de ser juiz, de ser papa, que dizer alguma coisa que não compreende a realidade, que não é de fato a realidade, seja verdade. A verdade é aquilo que é a realidade das coisas. Você expressa gratidão em suas palavras? Você é uma pessoa que agradece? Ou é aquela pessoa que cada coisa que você faz, você tem um xingão para aquilo? Olha, fecha uma porta, essa troca de porta, por que deixa aberto? Aí você vem e fala, olha, precisa pagar a conta de energia que chegou. Essa droga de energia, mas então quando eu cortar a energia, fica sem energia. Se pagar a energia é um problema, você, não é? E aí sucessivamente. E aí isso vai para o nosso relacionamento, para a nossa vida. E em vez de a gente dar graças a Deus, ou dar graças não pelas coisas, né, pela conta que veio alto, mas porque a gente tem a energia, ou ela traz benefícios para a vida da gente, nós revertemos as
coisas, e em cada atitude nós temos um xingamento, e aí chega um momento que torna-se quase uma profecia satânica para a vida da gente. A gente parece que tem uma inspiração assim, para cada dia dizer um palavrão diferente, ofender de uma forma diferente. Outra pergunta: você critica aqueles que têm um gosto musical, um estilo diferente do seu, um gosto pela cor, pelo modo de vestir? Então tem gente que acha que o mundo tem que ser do jeito dela. Nossa, olha a pessoa que cafona, olha como se veste. Ah, se tem mau gosto assim para lá, hein? Olha o jeito do cabelo daquela pessoa, olha, mas tem gente, como que consegue? Como que consegue gostar disso? Ah, isso é muito ruim. Olha as músicas que as pessoas gostam. Ah, essas músicas aí é do fulano de tal, porque é do tempo que a caixinha quadrada era redonda, é muito velho isso aí, né? Olha aquilo outro. Não, que o bom gosto é só o seu gosto. Meu gosto é o melhor gosto, mas ainda é melhor para você. Não significa que é melhor para outra pessoa. E aliás, falando sobre culto, a gente nem quer se perguntar se nós gostamos do culto. A gente tem que perguntar: Deus, o Senhor gostou do culto que eu apresentei para o Senhor hoje? Como que eu fui hoje, Deus? Eu fui bem? Eu fui lá na igreja hoje, Deus, eu cantei os cantos mais ou menos que eu não conhecia, mas eu até fiz umas orações. E aí, como que eu saí? Eu estou bem? Mas às vezes nós achamos que tudo é para nós, que o culto é para nós, que os outros vivem para a gente, que quando eu digo que é a minha família, que eu sou o dono da vida daquelas pessoas, que é o meu trabalho, parece que tudo gira em volta de mim. Você tem difamado outras pessoas? Tem falado mal de outras pessoas? Tem falado mal do seu chefe? Tem falado mal da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos? Dos seus irmãos? Palavras. Porque a Bíblia diz: mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens hão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Ai, meu Deus. Primeiro, nós pecamos, primeira área, pensamento. Segundo, palavras. Terceiro, nós pecamos por ações. Então, quando Deus examina nossas vidas, Ele não vê somente ações, como Ele vê as intenções das nossas ações. Apocalipse 3,15 diz: conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Efésios 5,12 diz: porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Coisas ocultas, coisas que não vale a pena nem dizer. Atitudes começam na nossa mente, vai para nossas palavras, nós começamos a colocar isso para fora através de palavras, e com as palavras acompanham as nossas ações. Mais algumas perguntas para nós avaliarmos a nós mesmos. Em uma escala de 1 a 10, onde você estaria em suas ações em relação, no seu relacionamento com Deus em relação a Deus? Que nota que você estaria de 1 a 10? É você que vai fazer isso, não é Deus que vai fazer isso, não sou eu que vai fazer, é você que vai fazer. Outra pergunta sobre ações. Houve um tempo em que você serviu a Deus de modo mais ardente do que hoje, com mais desejo? Já houve isso? Nunca, na verdade, nunca houve esse desejo. As suas atitudes não têm a ver com Deus. Outra pergunta: você se acha especial? Você se sente importante? Mas não especial no sentido que você tem um valor. Aquele especial que, se não fosse você, não sei o que seria. Talvez até seria melhor, mas às vezes a gente acha que seria pior. Né? Ah, se não fosse eu nessa casa. Ah, se não fosse eu nessa família. Ah, se não fosse eu nessa igreja. Ah, se não fosse eu nessa cidade. Sabe aquele ditado que diz: fulano se acha?
É mais ou menos isso mesmo. Então, não é no sentido especial de ser uma boa pessoa, de se amar, de sentir, de valorizar a sua própria vida, mas no sentido de achar que você é o último biscoito do pacote, como diz o Estado, né? Eu sou, e se não for isso, se não fosse eu, nada ia para frente, nada aconteceria se não fosse eu. Porque eu sou isso aqui, sabe? Talvez, se não fosse algumas pessoas, aquilo que nós julgamos que seria pior, talvez seria até melhor mesmo, mas talvez eu vou até nem descobrir isso agora. Você fica chateado quando as pessoas não te elogiam, diz, nossa, você, puxa vida, você é demais. Nós precisamos de elogios, nós precisamos ser valorizados. Mas às vezes nós achamos que ninguém observa a gente e não reconhece o trabalho da gente. Ninguém falou nada, nem um elogiozinho hoje. Ai, não sei o que está acontecendo, deve ser alguma aprovação. Cheguei em casa, ninguém pegou o meu chinelo, agora que eu deixei no chão, ninguém pegou, e ainda disse, mas ninguém vê que eu não tenho tempo de guardar o chinelo, ninguém vê que eu não tenho tempo de tirar a toalha molhada de cima da cama, ninguém me compreende, ninguém me entende. Pensamento e atitude que levam a atitudes voltadas para nós mesmos. Quando você se veste, uma coisa que nós fazemos todos os dias, você faz com a intenção de despertar que pensamentos, que atitudes na vida das outras pessoas? Se você fosse encontrar só você e Deus, você se vestiria da mesma forma? Hoje eu vou encontrar com Deus, acho que eu vou colocar um negócio mais quente, assim, para Deus ver que beleza que Ele fez. Deus vai ficar orgulhoso ao ver isso tudo. E se eu tirar minha camisa então, depois de um tempo, o Senhor vai ficar como vocês melhoraram. Adão era meio relaxadão, meio peludo. Não tinha algumas coisas que tem hoje, mas puxa vida, como que o ser humano. Na verdade, talvez eu nem tinha pensado nisso tudo para vocês, isso vai até além do que eu podia imaginar. São coisas que nós precisamos pensar sobre elas. Deus, isso é importante. É importante. É importante para você, é importante para Deus. A maneira como você lida com isso é importante. A maneira como você se vê é importante, porque a partir disso é como você verá outras pessoas. Como você vai ver o mundo a partir de você. É com os seus olhos, é com os seus pensamentos, é com os seus desejos. É assim que você vai ver o mundo. E é assim que você vai ver Deus também. Então é importante pensar sobre isso. É importante pensar sobre o que pensa. É importante pensar sobre o que fala. Porque é assim que você vai falar de Deus. Você vai falar das pessoas. Vai falar de você mesmo. Vai falar da família. Vai falar do mundo. É importante as nossas atitudes. Porque é nessas atitudes que vai ser a constatação, a confirmação daquilo que pensamos, daquilo que falamos ou não. E em quarto e último lugar, além de nós, áreas da nossa vida que nós precisamos analisar, áreas que necessitam de atenção, porque nelas estão contidas atitudes de pecado, de erro na nossa vida, além dos pensamentos, palavras e ações, tem as opções. Talvez, puxa, que agora o pastor termina e está ótimo, né? Nota 10. Pensamento, eu só pensei em Deus hoje, né? Das maravilhas que Ele criou, tal, mas eu nem pensei muito. Eu tive atitudes boas, não fiz nada. Opa, não fez nada? Então vamos
vamos considerar, porque o não fazer também é tão importante quanto fazer. Então, a quarta área da nossa vida, além dos pensamentos, palavras e ações, são as omissões. Então, nós pecamos por omissões. E esse é uma atitude ou pecado frequentemente ignorado. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Puxa vida, Senhor, o Senhor não está deixando parar, né? Olha o que diz o texto. Pensem nisso. Usar o quê? Pensamento. Uma coisa que deve pensar. Pois quem sabe que deve fazer ação, atitude. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, omissão, comete pecado. Ah, eu sei que eu devo fazer, mas você fez? Não. Comete pecado. Efésios 4 vai dizer: por isso é que foi dito, quando subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Sabe por que é pecado? É porque Deus não disse para nós fazermos nada que Ele não nos deu condição de fazer. Toda palavra de Deus que está nas Escrituras, toda palavra de Deus registrada na Bíblia, a sua palavra, Deus deu condição para nós cumprir. Sabe qual é o problema? É quando nós queremos fazer a vontade de Deus sem a ajuda de Deus. Nós queremos pensar nas coisas de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós queremos falar coisas a respeito de Deus, mas sem ter os nossos lábios purificados pela palavra de Deus. Nós queremos ter atitudes que agradam a Deus sem a direção, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que quem sabe que deve fazer e não faz, está cometendo pecado, porque Deus deu a condição para nós fazermos. É como se eu digo para alguém: olha, vai aqui por favor, busca um pacote de sabão, uma caixa de sabão. E eu entrego o dinheiro para ela e diz: olha, vocês também têm que ir lá e pagar, né? Eu já dei o dinheiro, está aqui, vai lá e pagar. Ele já pagou o preço, Ele já nos deu o recurso para isso. Deus deu dons, Deus deu capacidade para nós cumprirmos. Ah, mas eu acho que ninguém cumpre a palavra de Deus porque é uma coisa muito difícil. Se fosse fácil, você não precisava de Deus. Se fosse fácil viver as promessas de Deus, desfrutar das maravilhas de Deus, se isso fosse fácil, você não precisava de Deus. É difícil, é justamente por isso que Deus providenciou um ajudador. Não é isso que diz a palavra de Deus? O Espírito Santo é o ajudador, aquele Espírito que através dele, Jesus curou pessoas, abençoou vidas, multiplicou o pão, suportou o sacrifício, o escárnio, a humilhação. Foi pelo poder de Deus, através do seu Espírito Santo na vida das pessoas, que elas têm condições de viver uma vida de Deus. Não dá mesmo para nós queremos viver as coisas de Deus, desfrutar das coisas de Deus sem a presença de Deus, sem o auxílio de Deus. Por isso que tentar ser Deus cansa, esgota, chega a exaustão. Se ser humano já é difícil, então para que queria ser Deus? E você nunca vai ser Deus. Nem o anjo de luz conseguiu ser. E quando ele tentou, ele foi a ruína. Então não tente ser Deus, vai ser pior para você. Ser humano é difícil. E Deus sabe disso, porque Jesus foi humano também. Ele experimentou a vida humana, os percalços da vida humana, então ele sabe o que é ser humano. Então Deus sabe, por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, aquele que nos guia, que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos
anima, que nos leva à esperança. E é por isso que nós precisamos de Deus. E eu estou falando de Deus, não estou falando só de uma religião, estou falando de Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus, conhecer a Deus, ser conhecido de Deus. E é por isso que Deus deu dons às pessoas, a cada crente, e eles devem ser usados conscientemente para o benefício de todos, para o benefício não apenas de si mesmo, mas das outras pessoas, do corpo de Cristo. Sabe, Deus chamou, tem chamado as pessoas, não é só para dar presentes para ela. Deus tem chamado as pessoas, abençoado vidas, para que essas pessoas sirvam a Ele, cumpram os seus propósitos. Então ninguém tem desculpa ou justificativas para não servir a Deus. Não se esconda atrás do seu tempo ou falta de tempo, da sua falsa humildade. Tem gente tão melhor do que eu, quero dar a oportunidade para outra pessoa. E às vezes eu tenho ouvido, parece que não chegou que essa pessoa é humilde, ela reconhece que o outro é melhor do que ela. E tem uma justificativa dessa que é igual uma técnica de lutas marciais, de maneira de você esquivar, não é? Do alvo de Deus. Mas eu não sei. Você sabia lá quando você nasceu? Você não sabia correr, tem tantas outras coisas que eu nem quero me lembrar aqui que você não sabia fazer, que os outros tinham que fazer por você. Você não aprendeu? E aliás, a gente aprende a fazer coisa até demais que nem deve, né? A gente aprende tanta coisa, e muitas coisas que nem deve a gente aprende a fazer. E não foi Deus que nos ensinou. Talvez não foi seus pais que ensinaram, mas você aprendeu a fazer. Sinal que há inteligência na sua vida. E algumas últimas perguntas para nós pensarmos. Você tem compartilhado, testemunhado de Cristo, do seu relacionamento com Deus, ou você não tem nenhum relacionamento com Deus? Eu não tem nada a ver com Deus. Ou você tem sido um agente secreto? Eu lembro de uma história que dois homens trabalharam numa empresa durante 20 anos. E durante um tempo da sua vida eles compartilharam o mesmo escritório. E aí um dia, um desses aposentou-se. E aí pediu para o amigo pegar as coisas dele que estavam na sua mesa, nas gavetas. E o amigo encontrou lá algumas coisas, uma Bíblia, alguns livros. E aí entregou para ele, foi levar na sua casa e disse: rapaz, eu sabia que você era cristão. Poxa, lá, isso aqui você é cristão? Aí ele ficou meio envergonhado, assim, puxa, e ao mesmo tempo até orgulhoso, consegui esconder por 20 anos. Mas entre aquele sentimento, né, de dúvida, o outro percebeu e falou assim: olha, não precisa ficar assim não, porque eu também sou. E aí os dois mantiveram secretamente a sua identidade em Deus. E aí nós vamos vendo quanto Deus deu poder para ser testemunha no mundo todo. Nós nos escondemos, né, debaixo de... É como um super-herói que esconde a sua real identidade. Outra pergunta: você está fazendo o seu melhor para Deus? Se é que você está fazendo alguma coisa para Deus, você tem feito o seu melhor? Você tem falado tudo que Deus tem colocado no seu coração? Ou só o que você acha que deve ser falado? Quando você compartilha de Deus, você fala só aquilo que te convém, que te interessa? Ou aquilo que você tem ouvido de Deus, Deus tem colocado no seu coração para compartilhar com outras pessoas, você tem compartilhado? Você não
Tem pessoa que não diz não, mas também não diz sim. Eu vou ver, não, mas vai dar tudo certo, tá? Qual a escala de prioridade em relacionamentos na sua vida? De 0 a 5 aí, de 1 a 5, deixar o 0 de lado, mas de 1 a 5. Você já veio hoje para esse lugar pensando, puxa, de manhã, segunda-feira, tem um dia cheio, muita coisa para fazer. De manhã tem que ler a Bíblia, 6 da manhã, muita coisa para fazer. Pastor, você está de brincadeira, né? Não, amanhã tem que pagar a conta amanhã, né? Caminhando no dia dessa semana, tem que juntar o dia de 10, porque o dia 10 está chegando. Vai vencer a conta disso ou aquilo e tal. E aí depois nós já usamos todas as forças, não sobrou mais nada, está só o carro. Aí a gente vai lá, ele pode não sei o que eu faço, estou nomeado, porque quando vai vencer o dia 10, e não sei o que tem que fazer. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, Tiago 1, 22, 23. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática é como alguém que se olha no espelho e ele sai. Daqui a pouco ele não lembra mais da sua aparência. Só viu, passou. Quando nós olhamos então para o povo de Deus, desde a antiguidade, quando nós olhamos para a história desse povo israelense, nós vemos que os pais deles, do texto que nós vemos de Josué, eles tinham empecilhos que não deixavam ir para adorar a Deus. Lembra da história? De qual história eu estou falando? Essa mesmo, isso, né? Do Mar Vermelho, lá da libertação do Egito, que eram os pais desse povo que estavam aqui que nós vemos de Josué, dessa história. Qual foi o pedido de Moisés quando foi lá pedir a libertação do povo? Deixa o povo vir para quê? Para adorar a Deus. Deus não quer libertar as pessoas só porque está difícil a sua vida. Mas Deus sempre tem um propósito naquilo que faz. E quando Ele propõe a libertação, a salvação do seu povo, era com o propósito de ir adorar a Deus, de servir a Deus. E quando nós olhamos para a geração seguinte, que era aqueles que agora nós encontramos nesse texto de Josué que nós temos, eles também tinham alguns empecilhos que estavam impedindo de receber a bênção de Deus. Quais eram os empecilhos? Os pecados. Por isso que Josué diz o que no texto que nós vemos? Santificar. Porque amanhã, que diz a palavra de Deus, o Senhor fala para a vida de Deus. Mas era o povo de Deus? Não está falando de alguém que não conhecia, está falando de cristãos. Esses cristãos estavam cheios de pecados. E eles precisavam santificar para experimentar a palavra de Deus. Mas sabe, há tantos discípulos de Jesus que em nosso tempo, assim como nos tempos de Jesus, eles estão tão decepcionados com o mundo, com a vida, que não se dão conta que Jesus ressuscitou, que Jesus está com eles, que Jesus está andando com eles. Vocês lembram da história dos discípulos do caminho de Emaús? Quem já ouviu falar de Emaús aí? Quase 8 pessoas já ouviram. Então, vou falar, né?
Jesus havia sido crucificado, sepultado, e alguns daqueles discípulos que haviam seguido Jesus, no outro dia, domingo, eles estavam voltando para Emaús. E o que era Emaús? Era uma aldeia, uma vilazinha. E eles eram daquela região, e eles eram, Jesus já morreu dele, embora, né? Como mais ou menos você está torcendo para o Brasil nas Olimpíadas e depois você não vai assistir mais Deus, né? Está feia a coisa. E aí eles estão voltando tristes, abatidos para casa. E daqui a pouco diz o texto que Jesus aparece no caminho e vai andando junto com eles. E aí eles estão, e Jesus começa a fazer umas perguntas para eles. E daqui a pouco eles até chamam a atenção. Jesus diz: o quê? Como que tu és informado? Você não sabe dos últimos acontecimentos? Que Jesus, aquele conta a história, né? Para Jesus no próprio, eles nem reconheceram que era Jesus que estava com eles. O que estava ocupando os pensamentos dele? A tragédia, a decepção que eles tiveram. Eles não pensavam em outra coisa. E qual foi a atitude deles? Vamos voltar para o nosso estilo de vida sem Jesus mesmo, porque Jesus falhou. Foi um fracasso. Vamos continuar nosso estilo de vida sem Jesus, vamos voltar. Não deu certo mesmo, bem que nós tentamos. Deus sabe que nós tentamos, nós até seguimos o tempo. E eles não perceberam que Jesus estava com eles não reconheceram que era Jesus, eles não reconheceram que Jesus estava do lado deles, porque os seus pensamentos estavam tão ocupados, tão preocupados, eles estavam vivendo tão decepcionados com Jesus mesmo, com Deus. E às vezes as decepções da vida, os problemas, as mudanças que acontecem, a gente não tem outra coisa na cabeça. Em vez de a gente pensar naquilo que é bom, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, a gente fica ocupado com as decepções, os fracassos. E isso vai minando a nossa vida, e nós vamos olhando para nós e vamos quase que virando um caramujo. Vamos voltando para nossas vidas. E aí, não percebemos que Deus está conosco. Pensamentos, palavras, ações e omissões. Áreas das quais na nossa vida nós precisamos santificar. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. E não tem como nós vivermos as promessas de Deus para a nossa vida sem a santificação. Deus não está enganado, a palavra de Deus não está enganada. As promessas de bênção, de alegria, de prosperidade na nossa vida são reais. É possível. Mas só é possível pelo poder de Deus nas nossas vidas. Que áreas da sua vida você tem encontrado alguma deficiência, se é que você encontrou? Os seus pensamentos? O que você tem pensado? O que tem ocupado os seus pensamentos? Mude os nossos pensamentos, mude as nossas palavras, as nossas ações, nos remova da nossa omissão também. Vamos orar? Eu gostaria que você fizesse a sua oração a Deus. Você tem coisas nos seus pensamentos que precisam ser trabalhadas por Deus. Deixe Deus mudar os seus pensamentos. Nas suas palavras. Se as suas palavras não têm abençoado a vida de outras pessoas, você só sabe reclamar, xingar, amaldiçoar. Então Deus precisa
purificar os seus lábios também. E as suas ações? Como têm sido as suas ações? Se tem algo na sua vida, alguma dessas áreas que o Espírito Santo de Deus tem falado com você, e você reconhece que precisa de uma transformação de Deus, confesse a Deus. Reconheça que Deus tem misericórdia dos meus pensamentos. Quanta coisa ruim eu tenho pensado, quantos pensamentos, oh Deus, tem passado pela minha cabeça. Se são palavras, você tem usado a sua boca para trazer maldição, xingamentos, palavras que têm ferido outras pessoas. Lembre que nós daremos conta de cada palavra. Confesse a Deus, peça a Deus, em nome de Jesus, nos purifica as minhas palavras, eu tenho dito coisas que têm ferido, machucado as pessoas, Deus. Suas atitudes, você sabe que precisa tomar uma atitude também de bênção para a vida da pessoa, mas não tem feito nada. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos diante do Senhor e o Senhor nos conhece, sabe dos nossos pensamentos, conhece as nossas palavras, sabe o que temos feito, assim também como sabe o que deixamos de fazer. Deus, santifica-nos, purifica, Senhor. Pai, perdoe aqueles que têm confessado diante do Senhor, Deus, áreas da sua vida, Senhor, que precisam, Deus, ser restauradas, Deus. Purifica os pensamentos, os lábios, as ações, ó Deus. Mova, Senhor, o coração e a vida de cada um, ó Deus, para que vivam no poder do Senhor, no poder, ó Deus, do seu Santo Espírito, ó Deus. Como povo seu, ó Deus, de uma forma, ó Deus, que todos os impedimentos, ó Deus, tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, de receber as maravilhas do Senhor, de viver as promessas do Senhor, de tomar posse das promessas do Senhor para as suas vidas, para os seus negócios, para a sua casa, para os seus sentimentos, ó Deus, para os seus investimentos nessa terra, para os seus relacionamentos, ó Deus, que isso seja verdade, ó Deus. Que todo pecado, Senhor, toda atitude de engano, de erro, Senhor, aqui, ó Deus, reconhecida nessa noite, seja confessada, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus, limpa-nos, ó Deus, restaura a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Jesus, para que possamos, então, Senhor, apropriarmos daquilo que o Senhor tem nos dado, apropriarmos das tuas promessas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai, que o amor do Senhor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, Deus, sejam sobre a vida daqueles que hoje buscam o teu nome em toda a face da terra. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.